Irmãos, a graça e a paz de Cristo, amém? Convido os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro 3. Nós vamos ler do 13 ao 15. Irmãos, é uma alegria estar aqui novamente, uma alegria de poder pregar a palavra de Deus, pedindo sempre a Deus que nos dê iluminação para que a palavra seja abençoadora na nossa vida. Como precisamos de Deus cada dia da nossa vida. Então, vamos ler esse texto, 1 Pedro 3, a partir do 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Querido Deus, amado Pai, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos, ó Deus, a graça da Tua palavra, para que ela seja compreendida, e uma vez compreendida, ela possa gerar frutos em nossa mente. Que a Tua palavra venha nos edificar nessa noite, e que, ao mesmo tempo, o Teu nome seja muito glorificado. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar na pregação da palavra, eu gostaria de só reforçar um aviso que eu coloquei no WhatsApp da SAF, do Conselho, sobre o histórico da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas, 69 anos, que fez no mês de janeiro passado, no dia 29, 69 anos. E nós vamos comemorar essa data no próximo domingo. E gostaríamos de desafiar os queridos irmãos a trazerem visitantes e também tentar trazer o seu vizinho ou alguém da igreja que você sabe que está fora da igreja, porque é um momento especial. Quem estará pregando é o pastor Digilas. Eu o convidei para isso, ele já aceitou e ele vai estar pregando domingo. Além disso, eu queria incentivar os departamentos internos da igreja para que pudessem, no próximo domingo, vir aqui. Eu sei que o tempo é curto, sei que tem o MP, SAF, o PH e assim por diante, mas que fosse também um momento em que o representante de cada departamento pudesse, no próximo domingo, vir aqui ler um versículo, né? Com certeza nós não vamos ter tempo para muito discurso, né, devido ao tempo que é breve. Mas o representante de cada departamento vem aqui, lê um versículo, agradece a Deus e estaremos juntos agradecendo a Deus pelo aniversário desta abençoada igreja. Eu louvo a Deus pela igreja de Cruz das Armas, conheci a igreja quando eu vim morar aqui em João Pessoa. Foi a primeira igreja que eu vim frequentar com o Wilson Martins. E também louvo a Deus pela igreja presbiteriana de Cruz das Armas, porque foi aqui que eu encontrei a minha costela, né? A minha esposa, que é a costela, né, do homem que Deus fez. Então eu louvo a Deus que a igreja me deu esse presente, né, na Lígia, que praticamente nasceu nessa igreja. Então, irmãos, fique com isso em mente, ore e peça a Deus. Vai ser uma noite festiva e certamente eu creio que vai ser uma bênção
quem sabe até duplicar o número de pessoas que tem hoje. Louvo a Deus pelo número de membros que estão aqui nessa noite. Graças a Deus, precisamos voltar à igreja e fazer também do próximo domingo uma noite festiva, abençoada. Teremos depois do culto, um momento ali de lanche e tal. Não vai ser um grande banquete, né? Não vai ser uma grande festa, mas vai ter alguma coisa. Isso aí, os irmãos nem se preocupem, porque domingo, depois do culto, a gente vai também ter o comes e bebes aqui do lado para agradecer a Deus. Irmãos, quero chamar a atenção dos amados irmãos para esse texto. Hoje é a ceia do Senhor, um momento íntimo, um momento feliz na vida da igreja. E a gente precisa parar um pouco sua mente. Eu sei que a nossa mente não para, fica sempre pensando, né, nos problemas de casa. E, às vezes o pastor está aqui fazendo uma pregação e o irmão está pensando se fechou a porta ou não. Será que apaguei a luz? Então esqueça isso, porque agora você não vai poder resolver nada. E preste atenção, e a gente tem pedido a Deus cada dia a graça de ser, irmãos, comunicativo, né? Temos pedido a Deus que nos dê a graça da eloquência. A eloquência não é uma coisa, não é uma arte, né? Eu vejo a eloquência como sendo a capacidade de colocar para outra pessoa algo que seja compreensível, né? Então, eloquência é quando você consegue dizer o que precisa a alguém que consegue entender o que ouviu. Então, isso é eloquência. E também termos coesão no que falamos, né? Podemos falar de forma que não saiamos do texto. Porque eu sei que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e o que mais precisamos é ouvir a palavra de Deus. E para isso precisamos deixar a mente preparada, voltada para isso. E o texto que nós lemos do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro escreveu, amados irmãos. O apóstolo Pedro, ele era um pescador. Então nós temos aqui diante de nós um texto que foi escrito por um pescador, um homem simples, um homem teimoso, né? Pedro tinha seu temperamento sanguíneo, ele queria fazer as coisas que Jesus fazia, ele tinha os seus impulsos, e Deus deu a ele também a graça de escrever esse texto já para a igreja. Depois que Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, a igreja foi sendo formada, e essa carta de Pedro é uma carta geral para os cristãos. Fala sobre a longanimidade segundo o exemplo de Cristo, é o tema, e já no versículo 13, o apóstolo Pedro escreve nesses termos, né? Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Então nós temos aqui um texto que já fala sobre a boa conduta para a igreja. Ele está falando para pessoas que já conhecem Deus, que já conhecem Jesus. E também nesse versículo 13 nós já podemos aqui falar com toda certeza sobre a perseguição que a igreja de Cristo sofreu no início, quando ele diz: quem é que há de vos maltratar? Então houve esse maltrato, essa perseguição, e se for zelosos com o que é bom. Veja, o texto sugere que você, por ser zeloso, você não vai ser maltratado, mas ao mesmo tempo, queridos irmãos, o texto também diz que nós procuramos ser zelosos para não sermos maltratados, mas a história mostra que os primeiros cristãos foram maltratados. E o apóstolo Pedro está aqui trazendo uma palavra de conforto, né, para aquela igreja
que é de Cristo. Jesus Cristo foi uma novidade. Jesus Cristo também foi morto, foi perseguido, deu a sua vida pela causa de Deus, pelo amor de Deus. A igreja de Cristo, ela existe por causa de Deus e para o amor de Deus. E aí o apóstolo Pedro já está aqui dando um conforto para os seus ouvintes, os seus leitores, para que eles sejam zelosos do que é bom. Serem zelosos do que é bom. Termos zelo das coisas boas. Zelarmos, se fôssemos apenas usar esse verbo, seria, irmãos, uma aplicação sobre zelar pelo bom costume, zelar pela boa palavra, né? Pelo que a gente diz, zelar por tudo aquilo que é digno, pelas boas amizades, ter zelo por tudo que é bom. Cuidar, zelar é cuidar. Né? Cuidar das coisas que Deus nos dão para que sejam conservadas estas coisas, e estas coisas que são boas, elas venham abençoar as nossas vidas. No versículo 14, diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois vós. E aqui nós teríamos, e não há tempo para isso tudo, né? Falar sobre a justiça, o que é justo, os governos, você sofrer por causa da justiça. Você procura ser justo, mesmo aos olhos humanos, a justiça humana, mas o texto diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Essa palavra bem-aventurado significa feliz, ser feliz. E a gente imagina que o tipo de pessoa para a qual, né, o Pedro está falando é para pessoas felizes. Porque bem-aventurado significa mais do que feliz. Então, esse texto ele está sendo direcionado para uma igreja de Cristo, que conhece Cristo, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa igreja, se ela vier a sofrer por causa da justiça, ela será bem-aventurada. É digno sofrer pelo que é justo. O sofrimento pelo que é justo traz para nós felicidade. Nós somos felizes, somos recompensados. E no mesmo versículo, o apóstolo diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, entende-se aqui que a igreja era perseguida. A igreja de Cristo, no início, foi grandemente vítima de perseguição. A igreja de Cristo. Enquanto eu li esse texto, eu ficava pensando: nós somos felizes hoje porque, se formos pensar em alguns ataques que acontecem pela televisão, por pessoas que são contra a igreja, ou pelos movimentos, né, contrários à Bíblia, à palavra de Deus, mas mesmo assim nós somos felizes porque temos acesso à igreja, temos a porta aberta para a igreja, você pode vir qualquer hora adorar a Deus, você pode escolher ser um cristão. Então nós hoje temos mais privilégios do que aquela igreja primitiva, para a qual o apóstolo Pedro falou, escreveu. Mas eu queria chamar a atenção dos queridos irmãos, mais especificamente, para o versículo 15. Porque depois de dar essas instruções, o apóstolo Pedro, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa frase, irmãos, passei a semana toda na minha mente, que é o que eu gostaria de enfatizar mais nessa noite. O que seria santificar a Cristo como Senhor? Até porque Jesus já é inteiramente santo, mas o texto ainda diz assim: antes santificai a Cristo. Então nós temos que entender que essa palavra santificar Cristo como Senhor em nosso coração é uma atitude nossa, é um querer meu e seu. Eu quero
colocar Cristo como Senhor no meu coração. E aqui, irmão, se nós fôssemos fazer uma exegese, buscar o contexto desse versículo, para compreender o que é que Pedro está dizendo, o que é que o versículo 15 está dizendo, quando ele diz antes, ele está se referindo a não fiquem alarmados, não tenham medo. Deus está convosco, seria mais ou menos isso. Deus está cuidando, não se preocupe, não tenha medo. E em vez disso, de ter medo, de se preocupar com possíveis perseguições da igreja, perseguições de pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que querem maltratar a igreja, falar mal da igreja de Cristo, porque afinal a igreja de que estamos falando é a de Cristo, a igreja, a noiva do Cordeiro, o plano de Deus para o seu filho, a igreja que trouxe para muita gente no primeiro século muito medo, pessoas que foram perseguidas. O próprio Pedro morreu, foi morto por amor a Cristo. Então, assim era a igreja no princípio. E por essa razão que ele diz, não fiquem alarmados, com medo, preocupados. Antes, se preocupem. Se vocês têm que se preocupar com alguma coisa, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar é uma palavra que, quando dizemos santificar a Cristo, claro que Cristo já é todo santo, mas santificar é tomar posse. Tomar posse da santidade de Cristo. Tomar posse de Cristo como Senhor em nosso coração. Essa palavra Senhor, ela até perdeu muito o seu significado, amados irmãos. No princípio, a palavra Senhor era muito forte, era o dono, era aquele que tinha posses, que tinha escravos, era dono de tudo. Mas hoje, todo mundo fala no Senhor Jesus Cristo, fala essa palavra Senhor Jesus Cristo, e parece que essa palavra perde o sentido, ou diminui o sentido. Jesus Cristo se tornou um líder de uma religião, quando na verdade, se nós vamos analisar o texto, esse texto está dizendo que Cristo é o Senhor de tudo e de todos. E nós precisamos santificá-lo em nossa vida, ou seja, a preocupação aqui desse versículo 15, queridos, é como se se Cristo estivesse aqui, só você e Cristo. Deus está falando com você. Mas eu já sou crente, pastor. Sim, meu amado. Mas o que o texto está querendo não é só ser crente, não é só ser membro de uma igreja, não é só trabalhar numa igreja. Existe uma diferença muito grande em trabalhar na igreja e trabalhar para Cristo, servir a Cristo, fazer a vontade de Cristo, sermos servos de Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso aqui requer de nós, queridos, um olhar interno. Preciso olhar para mim, para saber se o meu coração pertence a Cristo. Para saber se esse Cristo que eu acho que é Cristo, é o Cristo da Bíblia. Há tantos Cristos, né? Há tantas imagens de Cristo. Então eu preciso saber, eu quero santificar Cristo em minha vida. Meu coração, talvez eu já tenha falado tanto nisso, o coração em si, ele é apenas uma válvula, não há nada no coração. O coração se refere ao sentimento, à mente, às nossas emoções, à nossa vida. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Me parece que o papel principal de uma pessoa que se diz cristã é se preocupar com o senhorio de Cristo na sua vida. Eu quero o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo significa dizermos a Deus, Deus, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Eu quero sair do trono da minha própria vida e eu gostaria que o Senhor Jesus Cristo assumisse o trono da minha vida.
Fazemos muitas vezes tantas promessas a Deus, dizemos que vamos fazer isso e aquilo, mas esquecemos, irmãos, que ser cristão é ter Jesus como dono da nossa vida. Santificar a Cristo como Senhor é assumir uma posição de servo. Eu quero servir. Mas muitas vezes, amados, o querer servir é o querer servir desde que eu apareça. Eu quero servir, mas quero ser visto. Né? Eu quero servir, mas quero que todos vejam que eu sirvo. E aqueles, queridos, que não aparecem? E aqueles que não são vistos? Não, eu quero servir, mas só se for para ir para o púlpito. Eu quero ser pregador, eu quero ser presbítero, diácono, quero ser o presidente. E a gente tem que perguntar, mas Deus chamou você para isso? Para você ser o presidente? Para você aparecer? Não, eu sou o melhor aqui. Né? Misericórdia, né, irmãos? De pensar assim, não, só eu sei fazer isso. E aí, queridos, nós falamos em santificar a Cristo, o apóstolo Pedro está trazendo essa mensagem. Não sou eu não, eu estou lendo o que Pedro está dizendo aos primeiros cristãos que passaram muitas dificuldades que eram iguais a nós. Temos sentimentos, temos nossas crises, né? Temos nossas loucuras. Você já pensou em alguma loucura que você pode ter e talvez não saiba ainda? Irmãos, isso é profundo. Deus, me cura de mim mesmo, me livra de mim. Seria a melhor oração. Ó Deus, livra de mim. Por que é que eu sou assim? Eu não sei. Aliás, eu não sei nem direito quem eu sou. Não importa a idade. Já está com a idade bem avançada e pode pensar, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? E as nossas loucuras, né? Os nossos desvaneios, as nossos desvios mentais, né? As nossas crises de nervosismo, de tudo, irmãos. E ficamos, eu e você. Eu estou falando isso, irmão, porque eu sou a primeira vítima. Oh Deus, livra de mim mesmo. Ajuda-me a estar satisfeito comigo mesmo. Quando nós santificamos a Cristo como Senhor, queridos, nós começamos a entender, a se compreender. Quando você conseguir acordar cedo, assim que acordar, olhar no espelho, sem sequer pentear cabelo nem escovar os dentes, apenas olhar no espelho e sorrir alegre para você mesmo, aí é porque agora Cristo já está sendo o Senhor da sua vida. Porque o tempo vai passando e cada vez que a gente se olha mais no espelho, a gente diz, misericórdia de mim, Senhor. Às vezes eu já digo, já estou começando a dizer. Mas não é apenas o exterior, queridos. Se eu perguntar aqui, meu irmão, já teve um dia na sua vida que foi só alegria, foi só festa, foi só gratidão, já teve? Não precisa me responder. Mas nós temos, irmãos, os distúrbios mentais. Estou falando dos normais. Eu nem estou falando dos que estão lá no... Meu nome mesmo, hospital. Então, é esse hospital aí. Depois que Adão pecou, ninguém mais ficou normal. A menos que tenha algum normal aqui que queira. Não, eu sou normal. Eu acredito. Que eu também, às vezes, penso que sou. Mas sei que não. Mas Pedro
está sugerindo que Cristo seja santificado como Senhor na sua vida. É como se você parasse e pensasse: como é que eu posso fazer com que Cristo viva em mim? Não viva não mais eu. Tem um outro texto que fala sobre isso. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu vou começar a ser normal, a ser abençoado, compreender o que é o coração, estar sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. O verdadeiro crente, irmãos, ele tem uma esperança. E depende disso para a sua vida ser normal. Quando Cristo é santificado, ou quando Cristo é reconhecido como o Senhor da minha vida, quando você invoca a Cristo, não só na igreja, mas chega em casa, você invoca, invocação. Ó Cristo, isso é uma invocação. Ó Deus, abençoa a minha vida. Não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. Não é Ele o Senhor? Eu não estou dizendo que Ele é o Senhor, eu não admito que Ele é o Senhor, eu não creio que Jesus é o Senhor, Senhor do tempo, Senhor da nossa idade, da nossa saúde, Senhor da nossa vida, Senhor dos nossos filhos, Senhor dos nossos netos, Senhor de tudo. Então, quando nós começamos a pedir isso cada dia, Senhor, ser o Senhor da minha vida nesse dia, nessa noite, ser o Senhor da minha boca, do que eu falo, dos meus pensamentos, ser, Senhor, o Senhor do meu temperamento. Dá-me graça, dá-me paz. Isto é a verdadeira vida cristã, queridos. É você se entender como servo de Deus e compreender que Jesus é o Senhor da sua vida. E estar preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, porque você vai dizer por aí que é crente, as pessoas vão zombar, mas na verdade o verdadeiro crente, para encerrar, queridos, é alguém que tem uma esperança. Uma esperança. E se a sua esperança esmoreceu, você precisa pedir a Deus a graça de renovar essa esperança. O homem que não espera nada, irmãos, ele já perdeu tudo. Se você não estiver esperando amanhã um dia melhor, está difícil, irmãos. Se nós temos uma esperança viva, se nós temos essa esperança e cremos nela, seja a volta de Cristo, seja qualquer outra coisa, se nós vamos dormir pensando amanhã será um dia melhor, pedir a Deus que nos encha de esperança para viver, porque sem esperança, irmãos, estamos mortos. Pedir a Deus esperança, a graça da resiliência. Se você escrevi um livro, eu coloquei assim: se você está no fundo do poço, dê graças a Deus, porque para baixo não pode mais ir. É bem lógico. Você caiu num poço, numa caverna. Não tem como ir para baixo mais. E aí, irmão, a gente pede a Deus fé. Ó Deus, eu estou no poço e só me resta agora ir para cima. Pedir a Deus graça, pedir a Deus esperança, que Ele seja Senhor da nossa vida. Amém, queridos? Que na sua casa exista. Eu me lembro quando eu ainda não era evangélico, eu era criança, na casa da minha mãe tinha um santo. Era um santo feio. Na porta, quando abria. E a gente era tudo infeliz, irmão. Depois que a gente se converteu, a primeira coisa foi tirar aquele santo, aquela imagem, que eu não sei nem que santo era aquele. E aí a gente conheceu Jesus e a vida mudou.
Porque veio a esperança, queridos. Esperança, alegria, festa. Estamos vivos, Deus existe. Então isso traz para nós, queridos, vontade de viver. Tem um exemplo de duas pessoas quando estavam no Holocausto. Duas pessoas, uma, eu não me lembro agora o nome delas, mas está no meu livro. Uma dessas duas pessoas estava sempre de cabeça para baixo, já esperando que ia morrer. E o outro também preso, duas pessoas presas, iam ser mortas. Essa ficava olhando para baixo, com o olhar já de que ia morrer, acabou morrendo. E o outro, que mesmo na mesma condição, mas estava sempre alegre, olhando para cima, feliz, conseguiu sair dali, daquela prisão. Então há uma diferença na humanidade entre o que crê e o que não crê. Então que nessa noite pensemos nisso. Amém? Nós somos servos de Deus, a nossa vida não acabou ainda. Deus tem um plano para você, para a sua família. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus não morreu. Um certo filósofo disse que Deus tinha morrido. Deus morreu. Mas não, queridos, nosso Deus está vivo e reina. Ele está vivo e reina sobre cada instante da nossa vida. Vou terminar essa reflexão dizendo: se eu estou vivo, se você está vivo, se Deus está vivo, então qualquer hora pode haver um milagre na sua vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que levanta aquele moribundo que está caído, que já não tem mais esperança, Senhor, mas Tu és o Deus que levanta, que dá força. Em Ti esperamos e confiamos somente no Senhor. Dá-nos esta certeza de que o Senhor cuida de nós e que, portanto, vale a pena santificar a Cristo como Senhor. Não é apenas um Deus qualquer, mas santificar a Cristo como o Senhor da nossa vida. Que saiamos daqui pensando: Jesus é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.